Bom, além da dor da perda, da saudade eterna, os familiares das vítimas na Boate Kiss tiveram prejuízos financeiros. Alguns jovens já trabalhavam, outros estavam estudando para isso. O que os parentes têm direito a reivindicar? As indenizações serão pagas por quem? Passada uma semana da tragédia, ainda é cedo para as famílias se mobilizarem, mas em breve devem formar associações ou uma a uma procurar a justiça. Para falar sobre isso, está conosco o advogado Eduardo Barbosa, que defende parentes das vítimas dos acidentes da TAM e da Air France. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Bom, a gente ainda não tem aí os resultados da investigação, quem são os culpados por toda essa tragédia, mas já dá para se ter uma ideia do que direitos essas famílias vão ter? Sim. Independente da apuração que o inquérito alcançará, essas famílias das vítimas, elas têm direito ao dano moral e ao dano material. Tanto as vítimas fatais como aqueles que ainda estão feridos. Todas as pessoas, familiares dessas pessoas, têm direito a uma indenização no dano moral e no dano material, caso existam dependentes econômicos dessas vítimas. Quem são, assim, as pessoas beneficiadas? Pais, mães, irmãos, filhos? As pessoas beneficiadas são pais, mães, irmãos, namorados, desde que tenham uma relação duradoura, com aparência de união estável. Mesmo não morando junto? Mesmo não morando junto. Isso, cada caso vai ser analisado, mas todas as relações que demonstrem um vínculo afetivo de maneira intensa terão direito a uma indenização por dano moral, talvez dano material, no caso de serem independentes econômicos das vítimas fatais ou não. Bom, mas quem deve pagar essas indenizações? Bem, realmente, na verdade, esse caso da Boate Kiss é um caso de relação de consumo, previsto no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, que prevê que aquele que presta serviços é responsável, né, pela entrega desse serviço, no caso a Aeroboate, que notadamente falhou em medidas de segurança, de entradas e de saídas. Então, sem dúvida nenhuma que os proprietários desse estabelecimento vão estar no polo passivo da ação. Por sua vez, evidentemente, também que não são só eles. Me parece claro, pelo menos num primeiro momento, que a Prefeitura também falhou na questão do alvará, do funcionamento. Tanto é que agora, após esse caso da Boate Kiss em Santa Maria, houve no Brasil inteiro uma leva de vistorias em novas boates, em novas casas noturnas. Houve uma vistoria imensa. O próprio Corpo de Bombeiros, no caso do Estado? O próprio Corpo de Bombeiros, no caso do Estado, também me pareceu que agora se manifestou de forma mais atenta a isso. Então, pode participar do polo passivo dessa ação, além dos proprietários da boate, o poder público na pessoa do município, em razão do alvará indevidamente fornecido, o Estado, na questão dos bombeiros, que também permitiram aquela situação ali que, a meu ver, me parece que ficou confirmado que não poderia haver só uma saída. Então, pode haver uma pluralidade de réus nessa ação. Mas de que forma as pessoas que se sentem que vão receber isso devem entrar, então, nessa ação? Contra todos? Bem, na nossa experiência nesses casos aí, tanto da Air France, da TAM, agora também no Costa Concorde, em outros acidentes aí que a gente atuou, a criação de uma associação das famílias vítimas, ela é fundamental. É aquele conceito antigo que unidos serão mais fortes. Então, principalmente para o acompanhamento do inquérito policial, que certamente vai gerar uma denúncia, um processo crime, enfim, que vão levar alguns anos, fica difícil uma família acompanhar, outra tirar informações. Então, a criação da associação para os fins de apuração dos responsáveis na área crime é fundamental. Na questão da indenização civil, que se fala em valores, aí é uma questão muito de família a família, porque cada caso é um caso. A gente que morreu, que tinha filhos, a gente que tinha dependentes econômicos, outros não. Então, a gente que já trabalhava, outros estavam ainda... A gente que já trabalhava, que tinha um futuro já praticamente encaminhado, outros estavam, digamos que, começando a vida. Então, cada caso, para mensurar principalmente o dano material que os dependentes deles vão obter, vai depender dessa vida econômica que aquelas vítimas tinham. O dano moral não, vai ser único para cada um. Agora, esse é um processo demorado até as pessoas terem direito aí a receber mesmo, efetivamente, essas indenizações? Olha, Cristina, esse processo, como se trata de responsabilidade objetiva, ou seja, essas pessoas têm direito à indenização. Não é uma questão de, primeiro vamos apurar a culpa para depois ver quem é que vai nos pagar. Não, elas têm, a relação de consumo é responsabilidade objetiva, ou seja,
tem que ser paga essas pessoas, as pessoas têm que ser indenizadas, essas famílias, entende? Tanto das vítimas fatais como dos feridos. Mas pela sua experiência, o senhor acredita que isso efetivamente vai acontecer quando? Olha, esse é um processo que vai ter uma instrução relativamente demorada, talvez 2, 3 anos, né, se não houver um acordo. Evidente que muitos falam, e aí tem seguro a boate para pagar, arcar com essas despesas? Nos casos que a gente atuou, tinham seguro, essas companhias aéreas, esses outros estabelecimentos. Sim, a gente sabe. Ali certamente não está, e tem que ter um seguro grande, porque o universo de 237 mortos, mais 150 ou cerca disso feridos, e os seus familiares vai dar um universo de autores de quase 1000 autores. É difícil uma apólice abranger todo esse universo. Portanto, certamente vai ter que ser novos réus, a prefeitura daqui a pouco vai ter que arcar também com alguns valores. Enfim, o juiz vai decidir quem vai pagar, porque a responsabilidade é solidária, tanto dos proprietários da boate quanto dos demais réus. No caso da TAM, todos já receberam a indenização? Todos. Qual foi mais ou menos o valor? Olha, até por um termo de confidencialidade, eu nem poderia revelar isso. Mas eu diria assim, no STJ, os últimos julgados, bem recentes, de indenização por morte, em torno, aproximadamente, não é que eu estou afirmando categoricamente que é, mas pela jurisprudência, em torno de 500 salários mínimos para cada, por exemplo, perdeu o filho, 500 salários mínimos para o pai, 500 salários mínimos para a mãe. Se tem filhos, também? Também. Os irmãos recebem um pouco menos, e assim a namorada, ou aquela reunião, ou a esposa também vai receber um valor equiparado aos pais. Enfim, vai ter uma escala, pais, esposa, filhos. E existe um prazo para as pessoas entrarem na justiça e começarem, então, a pedir essa indenização? O prazo prescricional, como é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, a lei prevê que a prescrição é de 5 anos, né? A partir do fato, da data do fato. Certamente que ninguém vai demorar tanto para isso, né? Imagino que, até porque, como eu disse, como a responsabilidade é objetiva, eu aconselho e não depende do processo crime que está lá, a delegacia investigando, não precisa disso. A indenização para se ressarcir disso pode ingressar amanhã e começar o processo, que ele vai ter o seu tempo de maturação. Quem entrar antes vai ser beneficiado antes? Eu acho que sempre quem entra antes sempre tem algum benefício, sempre vai enfrentar talvez uma situação mais fácil do processo correr, né? Tá certo. Muito obrigada por suas informações aqui no Jornal do Almoço. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.